Rádio Super, Política em Análise. Agora a gente conversa com a doutora em Ciência Política pela UFMG, jornalista especializada em marketing político e coordenadora do Abrapel, que é o Observatório da Associação Brasileira de Pesquisas Eleitorais, a jornalista Érica Anita Batista. Érica, muito boa tarde, seja bem-vinda aqui à Rádio Super. Boa tarde a todos e a todos, boa tarde, Léo. Olha só, a gente tem visto aí novas convocações de atos, por manifestantes contra o governo Lula, contra os resultados das eleições e com possibilidade até de fechar ruas, rodovias e avenidas por todo o país. Como que a senhora está analisando no cenário político essa situação? Muita gente acreditava que, após a repressão aos atos violentos que ocorreram na capital federal no domingo, a situação já entraria numa certa normalidade, com a união dos três poderes, mas não é o que está ocorrendo, Qual que é a avaliação da senhora? Nós tivemos, esse lamentável ato aí, de vandalismo no domingo, que assustou muita gente, isso é bem verdade. É interessante a gente observar também que não representa um sentimento, de todas as pessoas que se mostraram de alguma forma insatisfeitas, com o resultado das eleições, mas ainda que não seja um grupo muito grande, esse grupo praticou atos terríveis de vandalismo e assustaram. Eu acho que nem todo mundo estava acreditando que isso fosse de fato acontecer, porque vários avisos, anúncios, várias ameaças foram feitas antes que esse ato acontecesse. E eu imagino que o que está sendo organizado para hoje, logo depois do que aconteceu no domingo, seja meio que uma resposta também às medidas que foram tomadas. Eu acho que esse grupo, que é claro que é um grupo também que vem sendo reduzido, porque muitas pessoas não concordam, podem não gostar do atual governo do presidente Lula, mas também não concordam com atos de vandalismo, com o que a gente presenciou. Então eu imagino também que o grupo vai diminuindo, vai ficando vão ficando aquelas pessoas que estavam de fato mais alinhadas ao pensamento, vamos dizer assim, bolsonarista, se a gente puder dar um nome aí, o pensamento bolsonarista, mas é um grupo que aos poucos ele vai diminuindo aí a sua força, porque causou uma imagem muito negativa, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, sobretudo fora do país. Eu imagino que esses atos que estão sendo marcados para agora, primeiro não vão ter, talvez não tenham a mesma força, porque não vão pegar, de alguma maneira, pegar de surpresa, Estão sendo inclusive avisados, marcados, estão convocando mais pessoas, mas eu acredito que com o tempo as pessoas vão esvaziando de alguma forma esses movimentos. Em relação também aos financiadores, Érica, porque apesar de perder força, porque os manifestantes ficam com medo até da própria prisão em si, os financiadores também ficam mais acuados para fazer algum tipo de transação que possa financiar atos desta quarta-feira, Agora, em relação também às decisões do ministro Alexandre de Moraes, como que a senhora avalia? Será que ele não está extrapolando talvez algum tipo de competência em cercear também a liberdade de manifestação? Eu acho que quando a gente pensa em liberdade de manifestação, nós temos, acho que em primeira instância, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar são atos que não tenham a violência como princípio. Qualquer ato que a pessoa, que um grupo de pessoas queira praticar um ato, uma manifestação sobre qualquer assunto, dentre eles, sobretudo a política, eu acho que esses atos devem ser respeitados. Qualquer manifestação nesse sentido deve ser respeitada. As pessoas têm o direito de se manifestar. Mas o que nós vimos no domingo e o que pode ser que esteja sendo programado para hoje também, não tem nada a ver com um ato
uma manifestação como a que nós sempre temos aqui no Brasil, né? Não é novidade, né, que as pessoas vão até as ruas, se agrupem e se manifestem, mas algo que envolva uma violência daquela forma, eu acho que assim, ultrapassa, né, extrapola quando a gente fala em direito de se manifestar. Então, nesse sentido, eu penso que o Alexandre de Moraes, ele não, assim, ele está cumprindo com o dever, ele está cumprindo com o que está à alçada, né, está ao alcance dele fazer para tentar reprimir esse tipo de ato, né, esse ato de vandalismo, para tentar barrar esse tipo de coisa, assustar essas pessoas de alguma forma, e uma vez que o ato foi praticado, para tentar punir os culpados, né, seja a pessoa, né, que estava ali participando, seja, e principalmente os financiadores, né, que são as pessoas que eles estão mais procurando agora, né, saber quem está financiando, né, quais as intenções, a gente imagina, mas quais as intenções aí por trás, né, de financiar um ato dessa magnitude com esse alto impacto. Gostaria de, para a gente poder finalizar a nossa entrevista, mais uma opinião da senhora sobre o capital político do presidente Bolsonaro, do ex-presidente, porque apesar de tudo que ocorreu no final de semana, o Jair Bolsonaro ainda fez uma postagem nas redes sociais dele nesta manhã, criticando o resultado das eleições, criticando o TSE, o STF, não reconhecendo a vitória do presidente Lula. Certo que pouco tempo depois, por causa da repercussão negativa, ele acabou apagando essa postagem, mas a fez justamente num dia em que milhares de pessoas são convocadas a continuar com esse protesto. Ele está perdendo um pouco do capital político dele, perdendo um pouco dessa liderança do grande líder de oposição que ele poderia ser, já que ele teve uma votação assim expressiva nas urnas, foram mais de 58 milhões de votos. A gente nunca pode desprezar essa quantidade de votos que Bolsonaro teve nas urnas, mas ele está perdendo um pouco esse capital por causa de tudo isso que a gente está vendo hoje em dia no país, porque até mesmo os bolsonaristas rejeitam algumas daquelas pessoas, né? Eles começam a dizer que são esquerdistas infiltrados, ou seja, pessoas que ficaram anos defendendo o bolsonarismo, esse movimento, agora são classificadas como esquerdistas infiltrados. Então acho que tudo isso causa ruptura também nesse capital político, né? Sem dúvida, eu acredito que a imagem do Bolsonaro, ela não é mais a mesma, né? Ele saiu bastante fortalecido, né, desse processo eleitoral, como você mesmo mencionou. Ele saiu fortalecido a despeito de não ter vencido. Poderia ter sustentado, né, muito mais esse capital que ele construiu, vem construindo, né, ao longo dos anos, mas ganhou mais força agora no final do segundo turno. Mas eu acredito que esses atos, né, os atos e a postura dele diante desses atos, né, do ato de domingo, eu acho que não foi muito bem aceita, né? Então isso vai abalar, né? Vem abalando e vai abalar ainda mais a imagem dele, principalmente quando a gente vê que diversas lideranças ao redor do mundo saíram em apoio do presidente Lula. Aí a gente, né, tem um apoio ao presidente Lula, automaticamente um apoio aí a essa frente ampla que vem sendo construída no Brasil. Isso tudo serve para enfraquecer, né, a imagem de Bolsonaro, não enfraquecer a imagem da extrema-direita no Brasil. Eu acho que são coisas diferentes. Mas enfraquece, sem dúvida, a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por outro lado, quem vem se beneficiando muito bem disso e sabendo aproveitar muito bem também é o presidente Lula, né? Que vem tendo aí uma postura de um estadista, agradando diversas frentes no Brasil, né? Diversos movimentos, mesmo aqueles que talvez nem votaram nele, mas que estão concordando com a postura dele. Então ele está conseguindo capitanear, né, essa boa imagem para ele e fortalecer a imagem dele, né? E que é o que o Brasil precisa nesse momento para não ter ainda mais, né, a sua democracia
abalada, porque não é de hoje, né, que o Bolsonaro faz reiteradas ameaças às instituições democráticas brasileiras. Sim. Né? E não era de se esperar que ele fosse parar de fazer isso também. Mas nem todas as pessoas estão concordando com isso mais, né? Nem todos os seus apoiadores entendem isso como a melhor via para o Brasil hoje. Né? Muitos já entenderam que o caminho que o Brasil deve seguir é outro, né? Que esse extremismo, esse ataque à democracia, ataque às instituições democráticas pode não ter um resultado benéfico para o Brasil neste momento. Então eu acredito que a imagem do Bolsonaro está saindo abalada dessa situação, sem dúvida. E não sei como ele vai fazer para conseguir, né, reaver aí esses danos, né? E é muito semelhante ao que aconteceu com o Trump também, né, nos Estados Unidos. Eu acho que ele está seguindo uma linha bem próxima. Não que os atos sejam exatamente parecidos, né, com o que aconteceu no Capitólio e aconteceu aqui em Brasília, né, são parecidos, mas não são iguais. Mas eu acredito que assim, a imagem do Bolsonaro ela vai se desgastando, assim como a imagem do Trump também tem se desgastado bastante, né? Sim, verdade. Érica Anita Batista, doutora em Ciência Política pela UFMG, muito obrigado pela sua atenção, pela sua análise. Uma ótima tarde para a senhora, para você. Muito obrigada pelo convite e boa tarde a todos e a todas. Até mais, bom trabalho para a senhora, muito obrigado.